há muitos tipos de negacionismo. Eu vou colocar alguns, né? Assim, por exemplo, de lideranças políticas como Bolsonaro e Trump, que eu acho que é uma coisa, é diferente de pessoas da população, inclusive pessoas das nossas famílias, né? Que se identificam com essas lideranças por razões de uma cultura autoritária e machista que se tem e que não tem a ver com religião, né? Agora, tem também pessoas da população que assumem o negacionismo por razões religiosas, forte entre as religiões evangélicas e católicos carismáticos, e entre muçulmanos também, e dentro do judaísmo também, isso é forte também, né? Então, a ênfase da minha reflexão, esse último é o foco da minha reflexão, né? Assim, o negacionismo a partir de justificativas e motivações religiosas nas classes populares. Por que não? Porque as classes populares são o nosso público, com quem a gente lida, são as pessoas comuns, né? Não estou preocupado. Bolsonaro lá tem suas razões, são diferentes, isso é uma outra coisa, não é o foco da minha reflexão aqui, né? A importância dessa discussão, acho que o Eno trouxe muito isso. O Bolsonaro pode ser preso, sua estrutura política de suporte desmontada, mas a mentalidade popular que lhe deu suporte não está desmontada. Ela está aí se reelaborando à espera de outras oportunidades e de outras lideranças que a mobilizem, né? E como o Eno disse, isso afeta muito a relação nossa com o serviço de saúde. Nós somos um lado da ciência, né? No cotidiano da vida das pessoas, né? Agora, eu queria dizer que esse embate entre saberes religiosos e ciência é algo muito antigo, não é de agora, né? Quer dizer, quando a gente vê Galileu, a história de Galileu, né? Quase foi para a fogueira porque falou que a Terra não era o centro, e para ele era o Sol que era o centro, que a Terra girava em todo. Ele quase foi. Então isso era algo muito antigo. Agora, desde o início da ciência, como o modelo de conhecer da ciência, isso foi muito forte, né? E agora houve uma elaboração dos intelectuais católicos e da ciência sobre isso, e a coisa acalmou um pouco, né? Assim, então foi colocar dois tipos de saberes. A Bíblia expressa saberes da realidade espiritual, a ciência saberes da dimensão material. E Descartes e Newton, que foram os filósofos fundadores do método científico, eles tinham isso muito claro. E Descartes criou justamente o dualismo. O método científico tem o dualismo. A ciência trata da dimensão material. Descartes era uma pessoa extremamente religiosa, mas essas considerações não devem entrar na discussão da dimensão material. Newton, depois o pessoal descobriu que Newton tinha 2 vezes mais escritos sobre teologia e sobre alquimia do que sobre física. Quer dizer, ele era uma pessoa extremamente motivada, quer dizer, mas isso é no mundo privado dele. Ele, como físico, tinha uma outra coisa. Ele não faz. Então, as pessoas aprenderam a fazer. A própria igreja foi um pouco fazendo isso, né? Então, essa tensão entre saber científico e outras formas de saber tem uma legitimidade filosófica, né? Eu gosto muito de citar Boaventura de Sousa Santos. Não sei se vocês conhecem Boaventura, é um cientista social português, ele é uma pessoa que tem muita influência no mundo todo, e ele fala muito isso, assim, que o conhecimento acadêmico, ele chama de uma epistemologia do norte, quer dizer, só é válido o conhecimento organizado tijolo por tijolo, num conhecimento, numa articulação lógica
Isso, quem sabe, são as grandes pesquisas com o processo, o resto não tem muita legitimidade, né? E ele valoriza muito o que a gente chama de epistemologias do Sul. Ele é muito encantado, porque aqui no hemisfério sul, nós aprendemos a misturar as coisas. Ele fala de um conceito que ele chama de ecologia de saberes. A gente precisa, existem... ele fala de um outro conceito que é o desperdício da experiência. As pessoas vivem experiências e isso que ele vive, que ele aprende da experiência, não tem valor na academia. E ele fala isso é um absurdo, porque muita coisa se sabe pela experiência. Então, Boaventura e muitas outras pessoas que estudam epistemologia falam que é um absurdo se pensar que a verdade é apenas a verdade científica. Isso nem Descartes nem Newton expressavam isso, né? Então, assim, existem outras formas de saberes. Saberes da cultura tradicional, do olhar poético, do olhar artístico, dos saberes provenientes da vida afetiva. Quando a gente ama, a gente conhece coisas que nunca tinha pensado, né? Na luta política, na luta a gente aprende muito, né? No brincar, na espiritualidade, na intuição. Então, essa relação entre várias formas de conhecer é ao mesmo tempo complementar e tensa e conflitiva. Então, isso que nós estamos vivendo não é algo, essa tensão tem uma questão, é importante perceber isso, que muitas vezes, muita da reação é contra o monoteísmo epistemológico, só é válido as epistemologias do norte, né? Agora, a ultradireita, como Trump, Bolsonaro e muitos outros, exploraram politicamente essa tensão histórica. Essa é uma tensão histórica e que não é fácil de ser resolvida. E exacerbaram isso, né? E eles são líderes extremamente carismáticos, né? Assim, a gente tem que reconhecer a capacidade carismática de Bolsonaro, do Trump e muitos outros, né? Então, o rechaço do poder dos intelectuais como centro de mobilização política. A ultradireita, uma das coisas do populismo, essa ultradireita o pessoal classifica como populista. E o populismo ele precisa de um grande inimigo, como Hitler precisou dos judeus, né? Muitas vezes a burguesia internacional é o grande inimigo, né? E aqui, qual o grande inimigo dessa ultradireita? O poder, o saber dos intelectuais, né? Essa é uma questão. Então, essa tensão ficou exacerbada, que é uma tensão real, ela tem uma dimensão filosoficamente legítima, porque mexe com saberes que conflitam entre si, e a produtividade da articulação deles se dá também no conflito, né? Mas só que eles exacerbaram isso e colocaram como inimigos, né? Agora, por que? Aí vamos entrar o islamismo, o judaísmo e o pentecostalismo protestante e católico, né? Que o pentecostalismo tem uma dimensão católica, que é o movimento carismático, se tornaram base importante de apoio ao negacionismo dos movimentos políticos de ultradireita. Não vou discutir aqui o islamismo, o judaísmo, mas vou tentar trabalhar um pouquinho aqui a questão do pentecostalismo. Eu diria que o pentecostalismo é uma das talvez a maior transformação cultural que as classes populares tiveram foi o crescimento do pentecostalismo. Então, é algo que nós temos que debruçar com muito cuidado, né? E assim, aí nesse sentido é muito importante, como o Iano disse, fugir da atitude de rejeição agressiva de pessoas e grupos pentecostais, porque nós sofremos muito com esse discurso. Então, eu sinto que do lado da esquerda, dos setores progressistas, há uma raiva muito grande e uma atitude que não leva a nada.
né? Aumenta a polarização, amplia o bolsonarismo, né? Porque quando essas reações que se tem, alimenta, a gente tem razão, eles não estão entendendo o que a gente fala. Nós temos que continuar nos articulando politicamente. E aumenta também o antagonismo com a equipe de saúde da família, né? Aí eu vou falar um pouquinho a partir da educação popular, né? Nossa educação popular, a gente... A base da educação popular é a compreensão do educando, né? Assim, não é convencer, não é didáticas que levam ao meu ponto de vista. É, antes de tudo, compreender, articular os saberes, os valores, as experiências e trabalhar a partir daí. Trabalhar a partir daí não é aceitar. É colocar isso em espaços de discussão, de problematização, mas uma problematização onde o educando, ele é o protagonista, ele se sente à vontade, ele não se sente desrespeitado. Essa é um pouco a base da educação popular, da metodologia da educação popular. Então, eu queria dizer que essa questão da perplexidade com o aumento da cultura evangélica no meio popular é antiga. É assim, eu fiz meu pós-doutorado com Vitor Vallo, um americano que trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, ele é um grande intelectual da educação popular, e desde os anos 90, Vallo já vinha impressionado com o crescimento do movimento evangélico e como os intelectuais não compreendiam o movimento evangélico. Ele sempre teve um pé na ENSP, na Escola Nacional de Saúde Pública, e lá no Complexo do Alemão, né? E ele trazia as coisas e o pessoal, os sociólogos, os progressistas, eles falam, a população, eu falo assim, houve uma crise, a população está dominada, nós não sabemos mais o que é isso, e os movimentos sociais estão desarticulados. Aí uma vez ele viu, ele estava lá na favela, teve uma criança, levou um tiro de bala perdida e morreu. E aí, na mesma hora, aquela favela organizou uma ação quase militar e paralisou a Avenida Brasil. Quem conhece a Avenida Brasil sabe que paralisar a Avenida Brasil é uma operação de guerra. Então, assim, cadê a desorganização do meio popular se conseguiram fazer isso? Por onde está passando? Aí ele começou a ver que passava principalmente pelas igrejas evangélicas. E também ainda um restinho das comunidades eclesiais de base que estavam em processo de murchamento naquela época, da década de 90. E aí ele começou a estudar, ele era ateu, mas começou a estudar as igrejas evangélicas. E ele começou a ver que existiam enormes estudos falando da potência das igrejas evangélicas de transformar positivamente a vida das pessoas. Isso, acho que quem trabalha em comunidade sabe disso, né? As famílias se organizam, grandes transformações pessoais que se tem. E ele começou a entender um pouco isso. Aí ele veio com uma frase de um sociólogo muito importante, já falecido, chama José de Souza Martins, fala assim: a crise da compreensão é nossa, de nós intelectuais que não estamos compreendendo os caminhos das classes populares, que estão optando por esse caminho, né? Eles não estão optando pelos caminhos de mobilização que a esquerda acha que devia ser, né? Eles estão optando por outros caminhos. Então eu vou falar, eu queria dizer que há uma bibliografia imensa sobre a questão das igrejas pentecostais, das igrejas evangélicas. Eu acho que as pessoas falam muito e entendem pouco. É impressionante. Eu fico assim, eu vejo discursos, é discurso de quem não compreende, né? Eu vou trazer aqui 3 dimensões de explicações para o crescimento da adesão do discurso negacionista no meio pentecostal das classes populares.
Primeiro, eu diria que é uma fragmentação das igrejas evangélicas. A Igreja Católica, ela tem divergências entre si, mas as divergências ficam. Ela não se quebra. Teve quebras, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, a Reforma Protestante, mas assim, se você pensar a quantidade de linhas que tem dentro da Igreja Católica, é impressionante. Agora, o movimento evangélico não. Qualquer divergência se cria uma nova igreja. Só no Rio de Janeiro, na época que eu estava fazendo o curso, era cerca de 1000 novas igrejas, nem casinhas não, novas igrejas, denominações religiosas por ano que eram criadas. E essa fragmentação, por exemplo, eu sou um pastor, eu tenho um outro caminho, não sei o que, eu fundo e eu sou uma nova igreja. E aí eu começo a formar outras pessoas para trabalhar comigo. E agora, qual que é a formação que eles têm? É uma formação completamente diferente, por exemplo, das igrejas evangélicas históricas. Vocês sabem que tem essa diferença. As igrejas evangélicas históricas, a partir de Lutero, tem várias. Você pega, por exemplo, nós temos no nosso grupo uma pessoa que está fazendo uma formação para... é um médico, está lá no Canadá fazendo formação para ser pastor presbiteriano. Uma formação complexa, alto nível de teoria, de debate de ciências sociais. Você pega um padre da igreja batista, são pessoas que têm uma formação muito grande. Agora, essas igrejas pequenininhas, a formação, os cursos de teologia é só Bíblia. É só interpretação de Bíblia. Eles não têm discussão com ciência. Então nós estamos voltando para essas pequenas igrejas evangélicas, e são igrejas evangélicas com grande poder de arrebatamento, porque são pessoas que vivem na carne o mesmo dilema que as pessoas da comunidade têm. Eles falam, eu assisti no Rio, quando eu estava fazendo pós-doutorado, estudando isso, o Edir Macedo fez uma reunião no aterro do Flamengo. O pessoal disse que tinha 1 milhão de pessoas. Eu fiquei impressionado como o Edir Macedo falava do coração das pessoas. Ele falava, abrace, as pessoas abraçavam. Ele sabia do cotidiano de sofrimento das pessoas, né? E assim, agora a formação dele é a vida, é esse sofrimento. Ele não teve a formação de um pastor presbiteriano, né? Ele não tem diálogo com a ciência, né? Então, acho que a gente está retomando algo que é do início daquela igreja que não tinha dialogado antes com a ciência, né? Eu digo que todo cristianismo é criacionista. Todo cristianismo, Deus criou o mundo. O problema é como Ele criou, né? Se eu estudo ciências, eu sei que tem um outro como. A história do povo hebreu, eu tenho hoje documentos que eu sei como. Eu tenho fontes dessa história que não são necessariamente igual às que estão na Bíblia. Mas assim, como a história do povo hebreu, se eu só leio a Bíblia, então o como é o que está na Bíblia. E a Bíblia explica a inteireza da história humana. Se a ciência contesta a Bíblia, eu fico desconfiado com a ciência, né? Então, essa acho que é uma das razões que se tem desse pé atrás com um pouco a partir dessa situação onde grande parte dos pastores não tem o tipo de formação que tem os pastores das igrejas evangélicas históricas, né? Agora eu coloco uma outra dimensão, vou colocar 3 dimensões. Uma outra dimensão, assim, a grande identidade da elite intelectual e artística com valores e costumes morais que chocam com os valores centrais do cristianismo. Valores que falam de castidade, centralidade da vida em família, respeito à vida desde sua concepção, etc. Né? Esses valores e costumes da elite intelectual e artística não são baseados em ciência, mas se reveste de discursos racionais muito elaborados que fazem com que as pessoas que têm
outros valores, fica desconfiado de todo o discurso elaborado intelectualmente, né? Então, esse eu acho que é uma outra razão de ser, né? E tem também, por último, uma reação contra o conceito de Estado laico e de secularização. São dois movimentos, né, que começam a partir do Renascimento, quer dizer, o Estado, a Igreja, e que há uma reação contra há um conceito de secularização que ficou muito forte no Renascimento, porque vivia-se um poder opressivo das igrejas, não só a Igreja Católica, porque as igrejas evangélicas também viraram poder de Estado, né, e passaram a interferir fortemente na vida política, e elas brigavam, era guerra para tudo quanto é lado. Então, assim, uma reação contra qualquer interferência das instituições da vida religiosa na política. Então, isso está muito arraigado, inclusive isso está presente, né? E agora eu queria dizer que há uma visão de secularização muito mais bem elaborada do que isso, e essa visão, grande parte dos intelectuais religiosos reagem contra essa visão de secularização, de Estado laico mais radical. Mas que eu acho que dentro das próprias ciências sociais há um reconhecimento do conceito de secularização de Estado laico muito mais matizado, que eu vou trazer um pouco, que seria um processo de separação entre Estado e Igreja, em que as instituições públicas ficam autônomas diante da interferência do poder institucionalizado pelas religiões e não se submete às verdades por elas anunciadas como reveladas e absolutas. As religiões, no entanto, continuam livres e podem continuar exercendo influência na vida social e na vida política, na proporção de sua aceitação pela população e não através de privilégios políticos. Então, o Estado laico é incompatível com qualquer regime que queira impor uma religião do Estado, mas é também contra uma irreligião do Estado. O Estado não, se a população é religiosa, não é legítimo querer que o Estado não acate também valores religiosos. Então, isso que muitas lideranças, aí não é mais dos pequenos pastores, mas de grandes intelectuais, estão colocando assim: se eu sou marxista, a partir da minha opção como marxista, eu posso levar a minha coisa para o Congresso. Se eu sou de tal várias concepções, tudo é legítimo, mas trazer posições políticas para dentro do Congresso, baseado em valores cristãos, isso não é legítimo. É ridicularizado. O Estado é laico e isso não pode. Não, se está dentro do Congresso e essa pessoa foi votada porque ela representa, isso é legítimo, sim. Então, há uma reação contra um conceito radical de Estado laico. Então, e eu acho que aí não é mais só das igrejas evangélicas, grandes intelectuais católicos estão batendo nessa dimensão, né? E eu acho que então são essas três, passei um pouquinho do tempo,